O presidente Jair Bolsonaro disse que estava certo em tudo o que falou sobre a Covid-19. O Brasil já registra cerca de 175 mil mortes em decorrência da doença. Durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada ontem à noite, Bolsonaro voltou a defender a cloroquina, mesmo reconhecendo que o medicamento não tem eficácia comprovada contra o coronavírus. Solta a sonora, produção, porque esse programa é muito generoso. Eu não chutei nada na questão do vírus. Tudo que eu falei deu certo. Tudo. Quando eu falei de hidroxicloroquina, repeti para vocês, eu estudei, perguntei, conversei. Por exemplo, na África, país da África, muito comum malária. O cara chegava com malária e com Covid, tomava hidroxicloroquina e se curava. Precisa ter muita inteligência para entender que a hidroxicloroquina, né, servia para duas causas. Daí alguns falavam que não tinha comprovação científica. Não tem para o Covid. Não tem para o Covid. Diz que ele estudou, né? Desde quando Jair Bolsonaro é médico, é cientista. Aí fala da aplicação da cloroquina para malária, misturando com a Covid-19 como se servisse para as duas coisas. Quer dizer, o medicamento já tinha uma indicação anterior, essa sim já havia estudos, etc., e estava agora sendo aplicado no início da pandemia, o chamado uso off-label, inclusive os médicos, cientistas que eu entrevistei aqui no canal de YouTube de O Antagonista, vocês podem procurar essas entrevistas, falavam a respeito disso e, no entanto, não havia eficácia comprovada. Depois vieram vários estudos mostrando que realmente não tem eficácia. É claro que ainda é um assunto aí para render estudos em maiores detalhes. Agora, com que autoridade o Jair Bolsonaro fala em nome de uma ciência que ele despreza? Ele tem a ciência dele próprio, né? É assim que a gente vê o presidente se portando durante a pandemia. No início da semana, a Agência Regulatória de Medicamentos da União Europeia alertou que o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina pode estar associado ao risco de distúrbios psiquiátricos e comportamentos suicidas. Em reunião com ministros da saúde de países do Mercosul, Eduardo Pazuello defendeu hoje que o tratamento precoce da Covid-19 fez e faz a diferença. Olha, deixa eu até pausar aqui a leitura dessas informações, porque a agência, eu vou repetir, a Agência Regulatória de Medicamentos da União Europeia alertou que o uso desse medicamento defendido pelo Bolsonaro pode estar associado ao risco de distúrbios psiquiátricos e comportamentos suicidas. E você vê muitas vezes o próprio presidente e os bolsonaristas, no afã que eles têm de que todo mundo saia de casa e a economia volte a girar e funcionar, justamente para que o presidente tenha capital eleitoral em 2022, possa ser reeleito e garantir a boquinha de todo mundo, garantir aí as verbas publicitárias, tudo isso que ele está distribuindo para todo mundo que o defende, eles falam que as pessoas podem ter problemas psicológicos, depressão, suicídio, etc. E aí tem estudos já apontando que o medicamento que ele recomenda pode estar associado a esses casos, que obviamente não são majoritários entre as pessoas que tomam precauções para lidar com a pandemia. Então, vocês vejam que você vai somando aí variáveis e o discurso feito para mentes binárias, limitadas, que só querem repetir a propaganda do grupo político e ideológico, esse discurso ele vai se esvaziando. Muito bem, então eu volto a continuar aqui. Em reunião com ministros da saúde de países do Mercosul, Eduardo Pazuello defendeu hoje que o tratamento precoce da Covid-19 fez e faz a diferença. Aspas, o que fez e faz diferença para nós foi o tratamento precoce, a mudança de protocolo de cuidado aos pacientes com Covid-19. Fecho aspas. Bolsonaro também voltou a dizer hoje que nunca chamou a Covid-19 de gripezinha. Quer dizer, ele continua mentindo, continua aí sendo cínico e cara de pau. Tem 2 vídeos, pelo menos, que a gente já mostrou aqui no programa, o Bolsonaro se referindo como gripezinha, como resfriadinho, menosprezando, desdenhando de uma doença grave que já matou aí cerca de 175 mil brasileiros. Naquela época já tinha matado milhares, é claro que esse número vem aumentando e ele tenta aí encobrir e acobertar todo o descaso que ele teve durante a pandemia do novo coronavírus e que
resultou, inclusive, como a gente mostrou ontem, mais uma vez, porque já é um assunto de semanas, na perda do prazo de validade, né, dos kits de testes, para testar se a pessoa está positiva, está negativa em relação à Covid-19. Então, ele percebeu, provavelmente, que o resultado da eleição municipal foi negativo para ele, que os candidatos apoiados por ele não venceram, muitas vezes venceram, inclusive prefeitos que foram reeleitos e que foram avaliados, inclusive pela sua conduta durante a pandemia, e agora quer posar de alguém que fez tudo certo durante a pandemia e que nunca desdenhou da doença nem do vírus, o que é mentira. Foram semanas lá em março até ele admitir que o vírus era uma realidade, porque nem isso ele admitia. No começo falava, muito mais fantasia a questão do coronavírus, superdimensionado, etc. Isso que ele repete até hoje, né? Que é superdimensionado. Quando ele, esse mesmo Bolsonaro aí que está dizendo que acertou tudo, ele disse que a pandemia no Brasil só iria matar até 800 pessoas, a mesma coisa que a H1N1, não é isso, produção? Até 800 pessoas, e matou 175 mil. Quer dizer, ele errou, eu repito isso no programa porque ele continua repetindo as asneiras, então a gente tem que continuar repetindo a refutação. Ele errou em mais de 200 vezes o número, a previsão a respeito de um problema vital no país. Já falei aqui, se um engenheiro erra mais de 200 vezes, se um médico erra em mais de 200 vezes, um cálculo, uma dose, etc., as pessoas morrem. E quando um governo faz uma previsão completamente descabida, é claro que isso tem uma consequência prática. Ele está lidando com um problema de uma magnitude muito maior, como se fosse um problema pequenininho. Resultado, pessoas morrem. É claro que há outros elementos aí envolvidos nas mortes das pessoas. Agora, a falta de uma orientação clara do governo, a falta das atitudes, a falta de logística, inclusive. O tal do Eduardo Pazuello não é especialista em logística, general, etc. Não é médico, não é cientista. Se tornou ministro da Saúde porque médico e cientista desagradava o presidente Jair Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta ganhava proeminência, projeção, falava todo dia, orientando ali a população, ganhou um cacifezinho eleitoral, não sei, a gente não sabe se vai ser candidato a governador do Mato Grosso do Sul, se vai se arriscar na presidência, se vai se juntar na chapa com mais alguém, mas só isso irritava o Jair Bolsonaro. E fora que falava as coisas de acordo com o que ele acreditava ali em termos de medicina, em termos de ciência. Não quer dizer que acertou tudo, né? E o Bolsonaro muito menos. Pelo menos acertou mais do que o Bolsonaro, pelo menos recomendava que se tomasse precaução. Então, isso aí já incomodava o Bolsonaro. Aí botou um ministro da Saúde, que é militar, para ser subserviente, né? Porque ele se diz lá o chefe das Forças Armadas e cita lá as leis e tal, como se todos os militares, em razão do presidente ter ali uma autoridade sobre as Forças Armadas, tivessem que, no governo, né, em cargos de governo, que não tem nada a ver com o cargo militar, eles tivessem de ser subservientes, como tem sido o Eduardo Pazuello. E ontem quem perdeu o programa de ontem, vale a pena entrar no YouTube e assistir. Sem vacina para o negacionismo, é o título que está lá, Papo Antagonista com Diego Amorim, que é o repórter do Antagonista em Brasília, que participou comigo conversando sobre as declarações do Pazuello. Ele acompanhou lá de perto e eu aqui analisei. A gente destrinchou todas aquelas declarações vagabundas. Eu digo vagabundas porque não são baseadas em dados científicos, não são baseadas em dados estatísticos. Mostrei como ele estava falseando a hipótese. Não, se aumentou o número de infecção e tal. Quando o Rio de Janeiro está com a rede hospitalar praticamente lotada, vem agravando, as notícias nos últimos dias vêm se agravando a respeito da ocupação dos leitos de UTI. Em São Paulo, a situação se agravou, tanto que o governador passou aí para a fase amarela. E está lá o ministro da Saúde falando em hipótese e tal, sem trazer dado nenhum, sem apresentar um planejamento nenhum e sempre terceirizando as culpas. Então, assim, a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, ela tem sido imperdoável, porque insistente, inclusive. Porque às vezes as pessoas cometem erros e a pandemia, houve muita ignorância no começo em relação à doença, ainda existe, tanto que não tem vacina, não tem medicamento, eles fingem que tem,
né? Finge que se detectar cedo vai ter todo um medicamento para resolver, né? Mas tem um aspecto que em algumas pessoas o caso se agrava, em outras não, mas ainda não se tem assim, um medicamento, uma cura milagrosa para os casos detectados muito cedo. Os cientistas estão lá nas redes sociais, inclusive, refutando esse tipo de declaração que vem por parte de membros do governo. Então, é muito grave. Nos Estados Unidos, eu estava vendo, inclusive, a média das pesquisas a respeito da conduta do Donald Trump, e, se eu não me engano, depois eu pego aqui o dado específico, mas cerca de 57% da população desaprova a conduta do Donald Trump durante a pandemia. Lá você tem o eleitorado republicano, o eleitorado democrata, quer dizer, o eleitorado do Partido Republicano, do Donald Trump, o eleitorado do Partido Democrata, que é o do Joe Biden, e você tem os chamados eleitores independentes. São praticamente 3/3 ali nos Estados Unidos que dividem o eleitorado, e todo mundo sempre comenta que o eleitorado independente acaba decidindo a eleição, porque os republicanos votam no candidato republicano, raramente ou muito pouco ali muda, os eleitores democratas votam no candidato democrata, e o eleitor independente é o pêndulo que varia conforme o candidato, conforme a chapa, conforme o resultado apresentado, o cenário do país, etc. E entre os eleitores independentes, o Donald Trump, em março, no comecinho ali, em que havia alguma dúvida, ele ficou num vai e vem e tal, mas ele conseguiu ter pelo menos 40 e poucos por cento, quase 42%, se eu não me engano, em 20 e poucos de março, de aprovação, e foi caindo até cerca de 35% no dia 3 de novembro, que foi o dia da eleição, e é o que se mantém até agora. Até a data que eu vi era 2 de dezembro, estava ali em 35%. Quer dizer, a maioria do eleitorado independente está desaprovando o Donald Trump, e isso pesou no resultado dos votos. Então, ele acabou. É lógico que a maioria republicana acaba aprovando mais, não é todo, não é 100%, né, mas é ali por volta da casa dos 80%. A maioria democrata desaprova, evidentemente, e os eleitores independentes são aqueles que estão analisando de acordo com a circunstância. E aí teve uma conduta que foi considerada ruim por uma parcela significativa do eleitorado, o que resultou nesses placares que a gente tem visto nos estados, apesar de toda a contestação feita pelo Donald Trump. Então, Jair Bolsonaro também tem tido uma conduta, aliás, também até complicado, porque o Trump, com todos os seus erros, ele ainda assim, eu acho que o Bolsonaro consegue ter uma conduta pior, ainda mais negacionista, ainda mais mentirosa. E a gente está aqui comentando todos os dias como ele tenta insultar a inteligência dos outros, inclusive falando uma fanfarrice dessa, que acertou tudo. Muito bem, como a gente mostrou ontem, o Ministério da Educação havia publicado uma portaria determinando o retorno das aulas presenciais na semana que vem, mas voltou atrás depois da repercussão negativa no meio acadêmico. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão criticou os reitores das universidades pela postura. Ele afirmou, aspas, isso é um assunto controverso, porque acho que até tem certa hipocrisia. As pessoas saem para a rua, vão para bares, restaurantes, mas não podem ir para a aula. Fecho aspas. Mourão disse que o retorno às aulas presenciais seria possível com boa vontade. Muito bem, é que isso se soma, né, na parte do governo com irresponsabilidades. E aí a questão específica sobre as escolas, ela acaba também ficando um pouco contaminada. Eu defendo, desde sempre, defendi no começo uma precaução maior, evidentemente, mas sempre exercendo o bom senso pelas localidades para que se pudesse voltar à rotina com os cuidados devidos. Cada um na sua área, evidentemente, há muitas áreas, muitas localidades nesse país continental, então tudo isso precisa ser avaliado, não só pelas autoridades, como pelas pessoas envolvidas, assim como a estrutura de cada escola, de cada universidade, porque a pandemia não acabou. Não é assim voltar tudo normal, como boa parte da praia lá no Rio de Janeiro está, como se não houvesse pandemia. A pandemia está lá no hospital, né, com as pessoas internadas e algumas, lamentavelmente, morrendo. Então, é preciso, se é para voltar às aulas, é preciso ter todos os cuidados. Agora, o que argumentam os cientistas mais refratários a essa tese é que as escolas, as universidades envolvem muita gente de todas as idades, porque mesmo escola
para criança, não é só ela, tem os professores, etc., e envolve muita movimentação de mobilidade urbana. Então, as pessoas, para chegarem nesses locais, acabam aumentando o trânsito, acabam aumentando o fluxo no transporte público, o que acaba aumentando os contatos, as aglomerações, etc., e isso pode ser prejudicial em termos de ocupação hospitalar, etc., aquela preocupação inicial de se baixar a curva. Então, é preciso confrontar todos esses elementos, caso a caso, e ver o que é possível fazer. O que não dá é para um governo absolutamente desdenhoso em relação à pandemia baixar ali um decreto, não ouvir ninguém, aí você tem uma reação possivelmente exacerbada também do outro lado, aí o governo vai e derruba o próprio decreto, porque não conversou com ninguém, e aí diz, né, o responsável pela área, que ainda vai conversar, quer dizer, porque não ouviu. Então é tudo tratado de uma maneira absolutamente aloprada, sem levar em conta todas as nuances, todos os elementos. Porque é isso, o bolsonarismo aloprado só fica nesse binarismo. Tudo é fechar ou abrir, existe ou não existe, é grave ou não é grave, e não se resolve cada problema específico na prática, não se realizam as coisas que precisam ser feitas. Então, é claro que é preciso haver uma série de cuidados nessa abertura e é preciso estabelecer um planejamento, o que faz parte de uma competência administrativa que o governo não tem demonstrado.